Paraná, da subvenção de Zeneza em todo o Brasil, em todo o estado do Paraná também. E naquela noite de hoje, aconteceu uma coisa fatídica, uma coisa muito triste. E no momento, assim, eu olhei para meus amigos, todo mundo desesperado, nervoso, preocupado. E eu orei para Deus. E eu senti que Deus falou comigo naquela noite. Ontem um amigo meu, o nome dele é Olívio Felício, o Olívio de 53 anos de idade, estava um pouco avantajado com o colesterol alto. Por mais que treinasse, às vezes não se cuidava da alimentação, né? Exagerava no doce, coisa que a gente sempre fala para os irmãos aqui dentro, né? Para todos os irmãos. E ele me infartou. E foi um infarto fulminante. Nós tentamos reanimar ele por 6 minutos, até o SAMU chegar. O SAMU foi rapidamente atendendo ele. Fizeram todo o procedimento técnico, né? Colocaram oxigênio, injetaram adrenalina, fizeram massagem cardíaca, deram um choque. Acho que deram mais de 20 choques nele, para ver se reanimava. Tentaram fazer, voltaram. Mas uma hora eu olhei para ele, eu orei em oração, orando assim, eu senti que ele saiu do corpo. Eu senti que Deus falou no meu coração assim, olha, eu estou recebendo o livro agora no meu braço. Aleluia. E todo mundo ficou nervoso. Eu liguei para a Chay, meio nervoso ainda. Falei, a Chay estava lá na casa de uma outra amiga, eu tinha que buscar ela, tudo, e tinha oração dos homens ainda à noite, né? Às 10 horas nesse CVV, isso era umas 8h30 da noite, mais ou menos, então quase 9 horas. Eu fui, busquei a Chay, liguei para o irmão Joel, que queria carona. O irmão falou que já estava indo de Uber, eu falei, vamos nos encontrar lá, então uma oração. Eu fui para aquela oração ontem, ainda com o coração pesado. Mas eu cheguei lá e eu me concentrei em Deus, pedi muito para Deus que Ele me desse por elevação. E eu tinha uma coisa importante para fazer nessa noite de hoje, que era pregar aqui para vocês. Falar de Deus para vocês, falar de Jesus, falar da palavra para vocês. E eu vou contar, quando a gente conta essa breve história aqui no começo, eu vou contar o que Deus revelou para mim naquela noite. E o que eu vi naquela noite? Você vai falar o seguinte, você vai falar da morte, você vai falar da salvação? Não tem nada disso. Deus falou no meu coração para falar essa noite de hoje com vocês sobre o casamento. Amém? Só que muita gente vai falar assim, mas o que tem a ver? Teu amigo faleceu, o casamento? Eu vou contar para vocês agora. Quando a gente viu a família dele chegar lá, foi avisada também, onde estava o marido, estendido no chão, né? Ainda o corpo do Samuel ali tentando reanimá-lo, e aquele nervoso da família, o filho, 2 filhas, a mulher, o engenho, todo mundo. O que eu senti deles aí naquele momento? Eu senti um verdadeiro amor que a família tem pelo pai. Aleluia. E quando o livro se foi, que a gente foi falar com eles, todo mundo com medo de conversar com o pessoal, né, com a família, eu falei, meu Deus, né, eu sou varão do meu lar, não sou, né? Aqui a gente tem que ser cristão em todo lugar. E até na morte a gente tem que pegar a palavra de Deus e levar para a família. E foi o que a gente fez. Ali eu falei com a família o seguinte, falei, olha, ele não morreu. Minha filha olhou assim para mim, com aquele olhar triste, não morreu, está estendido no chão, né? Ela pensou, não me falou, mas me respeitou. Falei, não, teu pai é eterno, ele acreditava em Jesus Cristo, eu sempre tive junto, porque eu falei muito de Deus com ele falava de Jesus comigo, ele falava o quanto ele amava vocês, quanto você era especial, quando você passou no vestibular, quando você teve o teu primeiro casamento, né, o filho dele. Aí a gente começou a trocar uma ideia, e eles olharam para mim e falaram assim, nossa, mas o livro contava isso para o irmão? Falei, teu pai era meu amigo, teu pai era meu amado, eu tinha teu pai como irmão. Aqui no Zeneza, todos nós somos irmãos. Amém. Todos nós aqui nos reunimos. Todos nós aqui comemoramos as vitórias de cada um aqui que ganha medalha. Da derrota de cada um a gente pega ajuda de levantar. Então a gente trata como família. Mas eu aprendi muito com o livro, como um varão de casa, como ele é com a família dele. Como que ele respeita a mulher dele, com a mulher dele também, que ele gabava muito a mulher dele, era a melhor mulher do mundo para ele sempre. Né? Os filhos eram os melhores filhos do mundo para ele. Eu falei, mas é um filho melhor. Ele falava com a boca cheia. Então, a gente via que era verdade. E uma coisa importante também foi no velório. Quando eu cheguei lá, por coincidência, o sogro dele é um conhecido meu, da família Peterlini. A senhora deve conhecer. É o Antônio Peterlini, leiteiro lá do Jordão. A mulher dele é professora também na rede pública de ensino.
E aí ela falou, Germano, é você? Eu falei, meu camadinho, né? É o Germano ainda, né? Estamos aqui. Falou, nossa, o livro falava muito de você. Eu falei, pois é, então a senhora é sogra do livro? Ela falou, eu sou a sogra do livro. Aqui, ó, o Antônio, o sogro do livro, e eu falando com ele, ele falou assim, olha, ele não era um genro, ele era um filho, ele era um amigo. Quando ele falou aquilo, me arrepiou. Por quê? O sogro da sogra, chamando de filho da Bíblia, ele tem muito amor. E naquela família tem muito ensinamento. E através dessa história, que eu quero falar o que o Espírito Santo falou comigo na noite de hoje. Por gentileza, projeta para nós lá o Gênesis 2:24. Gênesis 2:24. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Amém? Amém. Pessoal, o casamento é uma grande ideia de Deus. E isso tudo começou lá atrás, lá no Jardim do Éden. Quando Deus fez o homem, soprou do barro e transformou o homem num ser, numa criatura dele. E depois tirou a costela, fez ela. E ali estava instaurado o primeiro casamento. Isso não foi uma ideia da religião, uma ideia dos bons costumes, uma ideia da cultura. Não, nada disso. Começou lá atrás, no início, no Gênesis. E está escrito na palavra do Senhor. E no mundo que a gente vive hoje, cheio de relacionamentos que tornaram descartáveis, situações muitas vezes que o homem não olha com aquela atenção correta para a esposa e vice-versa, com relação às contendas, a tudo de errado, aquilo que o inimigo gosta de fazer com todas as pessoas que dão brechas para que ele age. Se não der brecha, ele não tem atitude. E se ele não tem atitude, ele volta a ser nada do jeito que ele é. Amém? Amém. Então, Deus colocou no meu coração alguns princípios. E os princípios estão aqui na palavra dele, são os verbos. O verbo deixará, que é o deixar. Unirá, que é unir. E se tornar, que é o tornarão. Certo? Nessa palavra tem muita sabedoria. E esses princípios, o princípio de deixar em primeiro lugar, é o princípio de independência espiritual e uma independência emocional. O que significa isso? Por isso, deixa o homem pai e mãe. Primeiro passo do casamento, varão, é você pegar a patroa e armar a capa e cortar o cordão umbilical. Amém? E o porquê que isso é verdade? Está na palavra, é verdade, mas também a gente tem que compreender o seguinte. Eu tive essa experiência e eu posso aqui falar de todo o meu coração. Eu morei na casa dos meus pais também. E muitas vezes o que acontecia? A mulher vai na cozinha, tem um jeito dela, minha mãe, a Chay tinha um jeito dela. Eu falei, Jesus amado, vamos transformar isso aqui em uma coisa diferente. E por que eu estava naquele momento na casa dos meus pais? Quando a gente casou com a Chay, a gente foi morar sozinho, claro. Mas eu tive que voltar porque nós ajudamos a cuidar da minha avó de 96 anos de idade. Praticamente ela ficou uns 2 anos que a gente cuidou dela, dia sim, dia também. E ela já estava assim, numa situação difícil, né? Ela era uma mulher alta, pesada, mas uma mulher muito amorosa, de um coração fora de série e do espírito fantástico. Então a gente também aprendeu muito com ela. Naquele momento a gente não levou o nosso casamento como um problema. A gente soube aprender naquele lar também a situação que a gente vivia, né? Pelo objetivo de cuidar da minha avó. Mas eu sabia, e a minha esposa sabia, que nós conversávamos dia e noite sobre isso. Aí, terminando o cuidado com a avó, Jumira, nós iríamos para a nossa casa, tocaríamos a nossa vida. Por quê? Porque nós temos que construir o nosso próprio lar. Isso tem que se tornar uma verdade. Quando você fala que é cortar o cordão umbilical, o que significa isso? É uma mudança de prioridade. Eu não podia pegar, ver uma contenda de quem eu vou ficar do lado. Da minha mãe ou da minha esposa? Isso é ruim, Clóvis. Como é ruim uma mulher também só se mora na casa da sogra.
E daí ela vai ficar do lado de quem? Do pai dela ou de você? Da mãe dela ou de você? E você vai falar, sogra, isso, essa. Não dá. É coisa que é contenta. Contenta é ruim. A gente tem que usar a sabedoria, a inteligência de Deus e principalmente tudo que está na palavra. Para que nós possamos pegar e tirar da palavra, exprimir a coisa mais sagrada que tem, para nós ter a revelação do Espírito Santo dentro do nosso coração. E para o nosso coração ficar tranquilo, calmo e com uma paciência sobrenatural, amém? E essa mudança de prioridade, ela pode ser dividida em duas etapas, né? O princípio da atitude. Então, quando você chega para a mulher e fala assim, vamos casar? E ela falou sim para você, daí não interessa se ela falou sim no altar, se ela falou sim lá no cartório, né? Dizendo assim, vamos assinar o documento agora. O documento não vale nada, porque vale a palavra. O sim tem mais peso que qualquer outra coisa. Então, dessa maneira, quando você dá o sim, que é o primeiro passo, a coisa mais importante da tua vida não é teus amigos, não é tua família, não é seus pais. A coisa mais importante para você naquele momento é teu cônjuge. Seja ele tua esposa, seja ele o teu marido. Amém? Amém? Porque aí você tem que entender o seguinte: claro que Deus é tudo mais importante para nós. Mas aqui, no nossa aliança, no nosso compromisso, o nosso cônjuge, então no meu caso, a minha esposa é a pessoa mais importante da minha vida. E é por ela que eu devo dar a minha vida também. Amém? Passando isso, o lar tem que ter autonomia. E o que é a autonomia do lar? É um espaço para você construir teu lar. Você tem teu jeito, tua mulher tem o jeito dela. Você vem de uma família, ela vem de outra família. Aí você tem que aprender a respeitar, você tem que aprender a amar, você tem que aprender a se sacrificar, você tem que aprender a dar tudo por ela e ela também dá tudo por você. Aprender a ter um respeito mútuo em todas as palavras, em todas as atitudes. Não é fácil isso. Casamento não é fácil, mas é um prazer maravilhoso. Porque a partir do momento que você tem Deus no coração e a tua esposa tem Deus no coração, aí revelou que você tem uma trilogia. Você, teu cônjuge e Deus. Glória a Deus. A partir daí não tem nada que venha a causar mal algum para vocês. Porque na verdade você não tem que tratar a tua esposa na carne, você tem que tratar ela no espírito. Amém. Então quando a gente está falando aqui que o deixar é espiritual e emocional, é sobre isso que a gente está se referindo. É espiritual porque o teu espírito tem que conviver com o espírito dela. Mas se você estiver em Deus, está tudo certo. Vai dar certo. Deu certo. É sucesso. É prazer e honra de Deus. Ele se torna muito feliz com tudo isso. E a partir do momento emocional também, porque essas são as coisas difíceis de a gente conviver. Não é a coisa espiritual, é a coisa emocional. A mulher tem a emoção feminina e o homem tem a emoção masculina. Só que se ela te respeitar e você respeitar ela, está tudo certo. Porque vocês vão estar trabalhando em prol de edificar o lar, de construir tijolo a tijolo, passo a passo, todos os dias da vida de vocês. E pode dizer que você tem 5, 10, 15, 20, 50, 60, aleluia, 70 anos de casado. Mas você sempre vai estar construindo o teu tijolo. E sempre tem um tijolinho para colocar. E isso é importante. Porque é exemplo lá do livro com a esposa dele, ele falava de boca cheia, assim, quando ele fazia uma coisa para ela, ele contava. Era o jeito dele se expressar para nós, assim, que estava tudo legal na casa dele, né, do presente que ele levava, do dia importante deles. Então ele sempre tinha, na postinha dele, dentro de mesa, sempre tinha a anotaçãozinha. Então ele era uma pessoa muito amorosa. E isso sempre me chamou a atenção, né? E eu digo isso porque a gente aprende também com os amigos. Por isso que também aqui, quando vocês estão no curso de casais, quando vocês estão trocando as ideias, colocando as situações perante a palavra de Deus, a palavra de Deus vem responder para vocês. Porque o Espírito Santo de Deus vai falar com vocês e vai te dar a resposta. Seja na boca do outro amigo do casal, né? Seja na boca de uma outra amiga do casal, sempre vai trazer a resposta. E essa resposta sempre é importante.
Por quê? Porque a gente tem que pegar as respostas do Espírito, refletir, orar, buscar o Espírito Santo de Deus para que Ele traga mais revelações para a gente. E muitas vezes essa convivência sadia entre os membros da igreja, isso é importante dizer aqui para vocês, é o amor fraterno de todos nós. Nós nutrindo as nossas famílias, reunindo com mais famílias, se tornando uma igreja grande e forte e levando a palavra de Deus a toda uma comunidade, uma cidade. Amém? Outro princípio aqui, que é um verbo, que é unir, é unir-se, é o compromisso de uma aliança. E se une a sua mulher. A palavra original unir-se vem do hebraico, da baque. Traz a ideia de ser soldado, colado ou firmemente apegado. E eu vou dividir ela em duas partes aqui. O casamento é aliança, não contrato. Por que é uma aliança e não contrato? Os contratos são baseados em quê? Em interesses. Eles podem ser quebrados se uma das partes falhar, mas a aliança não. Estou um pouquinho gordinho. A aliança é redonda. Ela não tem começo e não tem fim. Ela é um ciclo perfeito. Isso se remete à perfeição de Deus. Por isso que a gente faz o nosso juramento, a pessoa que a gente ama, com a aliança. Amém? Amém. Então essa aliança bíblica é baseada no amor ágape. Deus vai falar, meu Deus, o que é o ágape? Na palavra de Deus, o ágape é um amor incondicional, um amor sacrificial e divino. É o amor que Deus deu para nós. Esse é o verdadeiro amor. Aquele que não cobra nada, que não pede nada em troca, que faz pelo verdadeiro amor, com prazer, com felicidade, com alegria, por estar fazendo para aquela pessoa que você mais ama. Então isso é o amor verdadeiro de Deus dentro do casamento. E a resiliência do amor. Unir-se significa que quando as crises vêm, e elas vêm, e a gente sabe que é verdade, a opção nunca será a separação, mas sim o conselho, o perdão e o alinhamento mútuo. Os casamentos hoje estão brigando por causa do telefone celular. Estão brigando porque faltou um pouquinho de dinheiro em alguma coisa. Estão brigando porque muitas vezes tratam os filhos diferente. Ou por ter uma idolatria de time de futebol. Ou por ter uma idolatria lá de, sei lá, comprar calçado. Aqui já estou chutando aos pecados da população. Mas a gente tem que entender o seguinte. Ele só vai ser resiliente se nós tivermos a certeza e a compreensão que Deus está na nossa vida. Então não adianta aqui a mulher vir hoje na igreja, está aqui pedindo para Deus, buscando Deus, e o marido está disperso. O marido tem que entender que o varão da casa é ele. A mulher não pode fazer o papel do varão da casa. Para o varão, obrigações do varão. Para a mulher, as obrigações da mulher. Eu não vou me aprofundar nesse quesito, porque eu quero convidar toda a igreja a participar do curso de casais ministrados aqui nessa obra da ICBV. É um ministério importante que vocês devem fazer para crescimento da família de vocês, para edificar o lar de vocês. Amém? Amém. O último princípio que nós temos é o nosso verbo tornarão. Aqui na minha versão está tornando-se os dois uma só carne. Enfim, é a mesma coisa. O princípio do verbo tornar-se uma só carne. O que é o tornar-se? Ele remete à intimidade, à transparência. Como é que deve ser um casamento? Muita intimidade e muita transparência. Tornar-se uma só carne vai muito além de intimidade física. Ela envolve a fusão de duas vidas. Agora, essas vidas, elas têm diversas áreas. Tem a área espiritual, a área emocional, a área financeira,
a área dos sonhos, a área dos propósitos, e você tem que entender os propósitos do seu cônjuge e ele tem que compreender os seus propósitos. E é dessa maneira que vocês vão solidificar o casamento, porque assim vocês vão construir o que eles sonham, elas vão construir o que você também sonha, e dessa maneira vocês vão edificar um lar com qualidade, com a presença de Deus, a parte do sangue poderoso de Cristo Jesus, fazendo com que o casamento de vocês, irmãos, seja um sucesso perante Deus. E dessa maneira você vai tornar a tua casa fruto de alegria e tenha certeza que Deus vai fazer com que vários frutos saiam desse casamento. A transparência total, como diz o versículo seguinte de Gênesis 2:25, eles estavam nus e não se envergonharam. No casamento de sucesso não há espaço para segredos, não há espaço para mentiras. Uma coisa muito importante: não tem as minhas coisas e as tuas coisas, tem as nossas coisas, porque é fruto de construção de duas pessoas, uma aliança pura em Cristo Jesus, uma aliança que busca assim Deus todos os momentos. Então dessa maneira você vai saber repartir, e eu fico muito feliz porque hoje eu tenho essa aliança com a minha esposa, que nós sabemos o que é orar pelo outro, querer o sucesso, desejar tudo de bom e de melhor para a pessoa que a gente ama, e principalmente sabendo e tendo absoluta certeza que Deus rege as nossas vidas. Amém? O reflexo de Cristo é a igreja, né? Em Efésios 5, eu quero aqui pegar na minha cola, que eu separei o Efésios 5 inteiro. Que ele se remete à palavra de Deus, está aqui, no 31. Põe o 31 para mim, por gentileza. Só que eu quero ler o 5 desde o 21, para que vocês compreendam a palavra. Sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que têm por Cristo. Esposa, obedeça ao seu marido, como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. O próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, escute bem, varão, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, levando-a com água, purificando-a com a sua palavra. Fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem mancha ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja. Pois nós somos membros do corpo de Cristo. E agora chegou o 31. Como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com sua esposa. E os dois se tornam uma só pessoa ou uma só carne. Glória a Deus. Amém? Aleluia. A gente tem visto que a palavra de Deus ela se completa. E quando você lê um texto lá em Gênesis, você acha outro texto aqui em Efésios 5 aqui, né? Correto. Agora coloque Mateus 19, 5. E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Aleluia! Então a gente tem 3 textos da Bíblia que se referem à mesma coisa. Então a palavra vem só confirmar a palavra de Deus.
E você está com 3 vezes na palavra de Deus, porque é para saber. É para estar dentro do coração. Como a gente falou aqui no curso do IBEG. É não só escutar, não só falar, mas também praticar de todo o coração. Então, nessa noite de hoje, irmãos, que seja uma noite especial para todos vocês. Aqueles casais que estão presentes aqui, que o Senhor leve de ensinamento para os seus lares. As pessoas aqui que não estão com o marido presente, saibam com sabedoria falar com o esposo com amor, com carinho, com respeito. Esse exemplo, essa atitude vai fazer com que ele também caminhe do teu lado e possa vir aqui adentrar a nossa igreja e possa vir estar participando aqui com essas pessoas maravilhosas que aqui temos, sabendo e trocando ideia mais tarde para querer aprender ainda mais sobre o Evangelho do Senhor Jesus. E nessa noite de hoje, eu quero aqui fazer um momento especial. Eu quero que vocês fiquem de pé, por gentileza. Fechem seus olhos. Coloquem seus corações voltados ao Senhor. Quero fazer um convite a todos os casais aqui a olharem para dentro dos seus lares. Eu digo para olharem agora, nesse exato momento, na noite de hoje. Onde que é necessário perdão com o seu cônjuge, com o seu esposo, com o seu esposo? O que aconteceu na vida de vocês? O que levou a contenda, a briga? Mas ali está Deus, está Jesus Cristo, o sangue poderoso daquele que derramou o seu sangue livrou de todas as iniquidades, de todos os nossos pecados. Ele foi por nós o tudo da nossa vida. O Filho único de Deus amado, que derramou seu sangue por nós. Então, através dele, a gente pede perdão às nossas esposas, as esposas pedem perdão para o marido. Onde é preciso resgatar o diálogo, o caminho lá do início, aquele caminho importantíssimo, onde tudo começou, onde tudo era alegria, onde tudo era amor. Cadê esse caminho? Nós queremos esse caminho de volta. Só que nós queremos esse caminho em Cristo Jesus junto com o nosso casamento. E quero agora que você entregue seu casamento a Deus, o teu matrimônio, novamente nas mãos do construtor, que é Jesus Cristo. Por Ele ter o poder de reiniciar e de reviver o vinho da alegria em nossos lares. Que Deus faça isso por nós e que o nosso casamento seja um cordão de teias de obras que não arrebenta nunca. É o marido, é a esposa e é Deus no casamento. Essa maneira é a maneira que a gente tem de louvar a Deus e pedir para Deus abençoar o nosso casamento, o nosso lar. Agora saibam todos, irmãos, todos nós temos um objetivo com Deus, um objetivo com Cristo Jesus. Deus quer alguma coisa de nós e nós temos que meditar na palavra, orar constantemente para nós entendermos o que Deus quer da gente. E é dessa maneira, lendo a palavra, estudando a palavra e praticando a palavra, que nós vamos conseguir chegar ao entendimento do Espírito Santo dentro de nós. Aleluia! Pai amado, Deus misericordioso, estamos aqui reunidos nessa noite de hoje com sua igreja, que sempre vê Paz e Bem, meu Pai. Estamos aqui com os corações abertos, Senhor Deus, entregando a Ti toda a honra, adoração e glória, louvor e unção, Pai do céu. Nós aqui queremos colocar nossas vidas, Senhor Deus, a todos os casais dessa igreja, Senhor Deus, esposos e esposas, Senhor Deus. Que o Senhor faça desses casamentos uma obra perfeita, Senhor Deus, conforme a Tua vontade. Aquelas jovens ainda que não se casaram, Senhor Deus, prepara um noivo, Senhor Deus, um noivo cheio do Espírito Santo, cheio de honra e graça, Senhor Deus, que ele possa ser o varão dos seus lares, Senhor Deus. E assim mesmo, como o varão aqui solteiro nessa noite de hoje, prepara a esposa dele, Senhor Deus, que seja uma mulher iluminada, uma companheira perfeita, zelosa e cuidadora, Senhor Deus,
cheio de honra e graça do Espírito Santo de Deus. Oh, Pai amado, nós acreditamos sim no casamento, nós acreditamos na sua ideia, na constituição da família, Senhor Deus. E é dessa maneira que entregamos as nossas vidas a Ti, Senhor Deus. Pai amado, Deus misericordioso, dessa maneira aqui, eu quero agradecer a minha vida, a vida da minha esposa, a vida dos nossos pastores aqui, como representante do J. Camila, Senhor Deus, que sejam sempre nosso exemplo de lar, Senhor Deus, nosso exemplo aqui, como o Senhor amou a sua igreja, Deus amado, como Cristo teve esse amor com a igreja, que assim sigamos o nosso caminho, Pai, que nós possamos, Senhor Deus, a mostrar para todo esse bairro da Paz Bens aqui, Senhor Deus, como trata uma mulher, como a mulher trata seu esposo e como uma família deve ser tratada. Que essa igreja seja exemplo, Senhor Deus, em todos os lugares que fizerem o pé, Senhor Deus. Que nós possamos aqui nos dedicar cada dia à sua obra e que nós possamos fazer da sua obra uma alegria a todo mundo e num feliz casamento, em nome de Jesus. Amém. Amém.